Hoje você consegue ver cada detalhe da casa da pessoa, cada detalhe do dia da pessoa, cada detalhe do corpo da pessoa, quando ela vai treinar, quando ela vai fazer qualquer coisa. Isso, de verdade, vai matando um pouco dessa história, desse encantamento, dessa sutileza, desse processo, dessa descoberta, dessa sensualidade. Eu tava pensando esses dias, né, como a gente tá vivendo numa época esquisita, estranha. Época, assim, que tudo precisa ser mostrado, explicado, exposto. Então existe muito mais espaço pra mistério, sabe? E eu acredito muito, de verdade, que talvez seja por isso que muitas pessoas vão perdendo o encanto. Perdem o encanto com a vida em linhas gerais, perdem o encanto com a arte, perdem o encanto com o amor, perdem o encanto com o relacionamento, perdem o encanto com um itinerário, um caminho de vida, como eu falei, com a vida de forma geral. Porque, veja, existe uma diferença, assim, ó, descomunal entre aquilo que é sensual e aquilo que simplesmente é explícito. O sensual, ele deixa espaço pra imaginação, entendeu? Ele meio que sugere, ele vai, como a gente diz aqui em Minas, eu sou mineiro, ele vai comendo pelas beiradas, ele não entrega tudo de uma vez. Então existe uma espera, um tempo de lapidação, existe um mistério, existe meio que uma história sendo construída ali naquela coisa. Eu acho que isso vale pra muito mais coisas do que só relacionamento, porque isso tudo que eu tô falando meio que parece estar muito associado só aos relacionamentos, né? Essa sensualidade, essa espera, essa coisa toda, mas isso vale pra muitas coisas. Vale pra vida, vale pra amizade, vale pro amor, vale pra forma até como a gente vai construindo significado em cima das coisas. Parece, pelo menos, né, que nós estamos perdendo a capacidade de esperar. A gente quer tudo imediatamente, as respostas vão ser imediatas. Outro dia eu tava falando com uma paciente, se você não me conhece, meu nome é Gabi, eu sou psicóloga 100% online, te convido a conhecer meu Instagram, se inscrever aqui no canal, os links você encontra inclusive para o WhatsApp para agendar a sua sessão de terapia online. Mas outro dia uma paciente tava falando, né, Gabi, eu fiquei muito ansiosa porque outro dia mandei uma mensagem de WhatsApp pra fulana e ela demorou X tempo pra me responder. Minha cabeça começou a pipocar de pensamentos ansiosos e tudo mais. Vejam, né? Como nós estamos com essa dificuldade. Tudo precisa ser pra agora, imediatamente. Inclusive os relacionamentos a ser imediatos, resultados na vida, sobretudo a nossa geração, as novas gerações, não é? Porque existe um problema que eu queria muito que você, sacasse, pegasse ele. Quando tudo chega rápido demais, não dá tempo de nada disso criar raiz dentro da gente. Quase nada disso que chega muito rápido e imediato cria uma história, tem condições, né, de se criar uma história dentro da gente, um vínculo dentro de nós com isso. E é por isso que eu percebo aqui no consultório todos os dias, com dezenas de atendimentos aqui, que muitas pessoas se sentem vazias não porque vivem pouco, mas porque experienciaram pouco, se demoraram um pouco, a coisa foi rápida demais, a coisa foi entregue demais. E existe uma diferença, porque hoje nós consumimos muitas experiências, mas a gente mora muito pouco nelas, não é? Porque a gente parece estar sempre pensando na próxima coisa, na próxima viagem, quando já tá lá na viagem, não é? Entre a turma ali, você já diz, nossa, quando é que a gente vai viajar de novo? Pra onde a gente vai agora? Então a gente tá sempre pensando nessa próxima coisa. E aí raramente a gente permanece em alguma coisa tempo suficiente para que aquilo crie lastro na gente, né? Para que a história com a gente e aquilo vá sendo construída mesmo. E uma coisa é muito fato, gente, uma vida sem história ela é muito difícil de suportar. Porque o ser humano, ele não vive só de fatos, sabe? A gente vive de significado, pra gente é muito vital isso. A gente vive, de certo modo, a partir das narrativas sobre os fatos, sobre aquilo que aconteceu. Inclusive na terapia, boa parte do trabalho é o quê? Fazer a correção dessas narrativas, porque a forma como a gente tá narrando talvez esteja muito distorcida da realidade em si. Mas é inegável que nós não conseguimos viver de forma nua e crua só com o contato factual das coisas. A gente precisa de uma história, a gente precisa de narração. Fernando Pessoa, né, grande Fernando Pessoa, ele escreveu lá que a realidade, para ser suportada, muitas vezes ela vai precisar ser um pouco inventada. E essa frase é brilhante porque ela lembra a gente que nós, seres humanos, a gente não vive só de informação. Nós não sobrevivemos só de informação, a gente sobrevive de sentido. Nós precisamos de sentido, de símbolo, nós precisamos de memória. Pra quê? Pra gente sentir que a nossa vida, que a nossa própria vida tá formando alguma coisa, né? Tá indo pra algum lugar. Por isso até acho que vale até um vídeo sobre isso, medo de morte, né? Por isso que às vezes eu acho que a gente fica tão amedrontado assim, pensa muito pouco, fala muito pouco, medita muito pouco sobre a nossa morte e lida, portanto, muito mal com essa questão aí da brevidade da vida, porque, na verdade, talvez você não tenha medo da morte, você tenha medo de não ter vivido bem, de não ter vivido de verdade. Medo meio que de chegar no final e perceber que você perdeu tempo se distraindo com um monte de banalidades, com coisas, enfim, passando tempo sobrevivendo na vida, passando por ela, mas não habitando a vida de fato. E é isso, as pessoas que não conseguem construir uma história, uma narrativa da sua vida, da sua história, da sua própria história. São pessoas que vão tentar ficar prolongando a vida indefinidamente, assim, sabe? Como se estivesse procurando algo que nunca conseguiu experimentar por inteiro de verdade. E é por isso, pessoal, que eu acho que vale muito a pena. Pensamos na realidade de relacionamentos, mais ainda, não é? Olha como era gostoso aquela fase da paquera, da conquista, daquilo que é velado, que tá implícito e não totalmente exposto, explícito. Isso, como eu disse, no campo dos relacionamentos talvez seja mais fácil da gente materializar. Mas em tudo, não é? Será que a espera, as coisas quando elas estão permeadas de espera, elas não têm mais sentido, não têm mais significado? Eu, por exemplo, me lembro muito, né, dos 15 dias que eu fiquei esperando o meu CRP ali na época, né, o meu número ali de CRP para conseguir começar os atendimentos como psicóloga. Poxa, eu me lembro desses 15 dias.
E eles foram importantes porque eles fizeram parte da minha história como psicóloga hoje. Então não é só sobre relacionamento, é claro que isso se aplica muito, né? Por isso que eu tô dizendo aqui, a sensualidade pra mim é muito mais sexy, muito mais sensual, as pessoas que conseguem, inclusive, serem um pouco mais reservadas. E aqui eu não tô dizendo de pessoa que é tímida, até porque eu, Gabi, não me considero tímida, eu sou bem expansiva, não é? Eu sou bem comunicativa e tal. Mas eu percebo, até na minha vida pessoal, eu tenho tentado buscar isso, ser um pouco mais reservada. Não apenas pelas consequências de ser muito tagarela e tal o tempo todo dando opinião, se colocando nas coisas, nas pessoas, né, com as pessoas, mas porque existe uma nota muito grande de sensualidade exatamente no oculto, exatamente naquilo que é medido, naquilo que é limitado de certa forma, porque isso faz crescer o valor das coisas, pessoal. Portanto, existe um ensinamento assim que eu sempre passo para os meus pacientes, para os mentorados, para as psicólogas que eu ajudo aqui em supervisão, que é recuperemos o pudor, recuperemos a sensualidade, recuperemos essa coisa da demora, do implícito, do processo, porque tudo aquilo que é explícito demais, que é aberto demais, sabe? Aquilo que tá muito nu pra nós, é como se perdesse o valor. Hoje a pornografia é um exemplo disso, né, pessoal? Porque é que as pessoas, eu falei isso no início do vídeo, porque é que as pessoas hoje perderam um pouco de ânimo, de encanto, de encantamento com a própria atividade sexual na vida delas, com os próprios relacionamentos, com a vida de forma geral. Perdeu tesão, né, com a vida. Olha, isso acontece muito porque a pornografia, ela tá colocada não apenas nos vídeos adultos que o pessoal tá consumindo, ela tá colocada pra tudo nas redes sociais. Então hoje você consegue ver cada detalhe da casa da pessoa, cada detalhe do dia da pessoa, cada detalhe do corpo da pessoa, quando ela vai treinar, quando ela vai fazer qualquer coisa. Isso, de verdade, vai matando um pouco dessa história, desse encantamento, dessa sutileza, desse processo, dessa descoberta, dessa sensualidade, dessas reservas, sabe? E aqui eu não tô dizendo reserva como joguinho, né? Como joguinho emocional, psicológico, manipulatório, eu não tô falando disso. Mas eu tô falando de uma dose saudável, sadia e muito bem-vinda nesse assunto aqui da sensualidade, de pudor, de preservação, sabe? De conservar aquilo que faz com que nós estejamos engajados, que faz com que a gente mantenha essa chama acesa, esse tesão. Então, é uma opinião, eu tava pensando sobre esse assunto, resolvi gravar esse vídeo. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, porque vai ser legal também te ouvir. E eu te convido a se inscrever no canal, claro, acessar os links aqui embaixo para me conhecer um pouco melhor. E a gente se vê então no próximo vídeo. Não se esqueça, hein? Talvez seja uma proposta interessante para você começar a resgatar um pouco mais desse processo, desse implícito, desse pudor, porque pode ser que o seu desencanto com a sua relação, as suas relações, a sua vida, também brote desse lugar. É isso, então vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um beijo!